Exercício número 1 da aula 101 do nono ano do ensino fundamental. Uma torneira despeja 50 litros de água num tanque em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros de água? Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos montar uma tabelinha e vamos resolver através de uma regrinha de 3. Aqui a quantidade de litros e aqui o tempo. Então vamos lá. Qual é a informação que é certa? A informação que é certa é que 50 litros levam 20 minutos para serem colocados, certo? Agora ele quer saber o seguinte, bom, e 600 litros de água? Quanto tempo levará? Vamos pensar primeiro se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? Isso tem um peso muito grande na resolução da nossa regra de 3. O que significa dizer o seguinte? Pense bem. A quantidade de litros está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, né? Vai de 50 para 600. Então, está aumentando essa quantidade de litros. Agora, para que ele passe de 50 para 600 litros, será que vai demorar mais tempo ou menos tempo? Com certeza vai demorar mais tempo. Por isso, flecha aqui para cima também. Por que eu coloquei essas flechinhas? Porque quando as flechas estão no mesmo sentido, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que é que eu faço? Eu multiplico esses valores aqui, só que cruzado. Tá? Então, isso significa que eu vou multiplicar 50 vezes x, vai dar 50x, igual 20 vezes 600, 2 vezes 6 é 12. Agora acrescento os 3 zeros. 1, 2, 3. Esse 50 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vou pegar os 12.000 e vou dividir em 50 pedaços. Simplifico esses zeros aqui e me resta 1.200 dividir por 5. Vamos colocar uma flechinha para continuar a nossa conta aqui. Então, esse x vai ser igual a, eu tenho lá 1.200 dividido em 5 partes, eu vou ter 240. Mas perceba, o que significa esses 240? Esses 240 são 240 minutos que levará para que ocorra esta encher 600 litros. O exercício está me pedindo em quantas horas, certo? Então, o que eu vou ter que fazer com esse 240? Puxar um pouquinho mais para baixo aqui. Eu vou pegar esse 240, que representam 240 minutos, e vou dividir por 60, porque 60 minutos equivalem a 1 hora. Tá? A isso eu chego. 4 vezes 0 é 0, 6 vezes 4, 24. Subtraindo, aqui eu tenho 0. O que significa esse 4 aqui? Que levou 4 horas para encher 600 litros. Portanto, a resposta é a letra D. No exercício número 2 da aula 101, diz o seguinte: na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões com capacidades de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões cuja capacidade é de 6 metros cúbicos seriam necessários para fazer exatamente o mesmo trabalho? Vamos montar a nossa tabelinha para tentar resolver pela regra de 3. Tá? Então, nós temos aqui a quantidade de caminhões e
a outra, que a gente chama de grandeza, tá? Então, uma das grandezas é a quantidade de caminhões. A outra grandeza é a capacidade do caminhão, que nós representamos aí em metros cúbicos. O que o problema diz de certo? Ele diz o seguinte, ele diz que 15 caminhões fazem ou têm a capacidade de 4 metros cúbicos. Agora veja bem, se aumentar essa capacidade para 6 metros cúbicos, quantos caminhões serão necessários aqui? Primeiro vamos verificar, essa grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Nós temos que ter em mente que eles vão construir a mesma escola, eles vão fazer o mesmo trabalho. E só foi aumentada a capacidade dos caminhões e a gente vai verificar se precisa de mais ou de menos caminhões. Vamos lá. Primeiro nós analisamos aqui. Ó. Aumentou ou diminuiu a capacidade? Aumentou. Foi de 4 para 6 metros cúbicos. Agora veja bem, se é o mesmo serviço e tem uma maior capacidade de metros cúbicos por caminhão, aumenta a capacidade do caminhão, diminui a quantidade de caminhões. Claro, né? Aumentou a capacidade, então precisa de menos caminhões, já que o serviço é o mesmo. Percebam comigo, essas duas flechas ficaram no sentido contrário. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Isso significa dizer que, enquanto uma grandeza aumenta o seu valor, a outra grandeza diminui. Aumentou a capacidade do caminhão, diminui a quantidade de caminhões. Por que é importante saber se elas são diretamente ou inversamente? É que quando nós trabalhamos com o inversamente, ao invés de a gente multiplicar cruzado, a gente faz uma multiplicação direta. Ou seja, eu multiplico o x vezes o 6 e o 15 vezes o 4. Se fosse diretamente, eu multiplicaria isso cruzado, tá? Então, 6 vezes x vai dar exatamente 6x. Agora, quanto é 15 vezes 4? 15 vezes 4 é 60. Então, esse x vai ser igual ao 60 dividido por 6. Puxando aqui a nossa continha, 60 dividido por 6, x igual a 10. Precisa do quê? De 10 caminhões com uma capacidade de 6 metros cúbicos para trazer a mesma quantidade de areia. Olhando nas alternativas, nós vamos verificar que a letra B é aquela que responde a minha questão.